Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O que a gente vai fazer aqui hoje é um mergulho didático numa das obras assim mais impactantes do Freud, O Mal-Estar na Civilização. E esse material é uma produção aqui do nosso canal, O Estante de Inconsciente. A nossa ideia é justamente dar aquela base, sabe? Aquele alicerce para quem está começando agora a se aventurar nos estudos da psicanálise. Para a gente entender bem essa obra, é fundamental voltar no tempo. Pensa só, estamos em 1930. O mundo estava vivendo uma tensão que dava para cortar com uma faca. De um lado, você tinha um avanço tecnológico que parecia não ter limites, promessas de um futuro incrível. Mas do outro lado, a ferida da Primeira Guerra Mundial ainda estava muito aberta. Aquela memória da destruição em massa, sabe? E é bem no meio desse caldeirão de contradições que o Freud, jamais pro fim da vida, senta e escreve esse texto, que, olha, é um dos mais pessimistas dele, mas ao mesmo tempo um dos mais geniais. Beleza, então vamos fundo nisso. O livro todo gira em torno de uma pergunta central. Um paradoxo que, vamos combinar, assombra a gente até hoje. Pensa bem, a civilização, com todas as suas regras, tecnologia, toda a organização, ela deveria ser tipo um grande escudo, né? Para nos proteger do caos da natureza e da nossa própria brutalidade. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se é assim, por que a gente se sente tão angustiado, tão insatisfeito o tempo todo? É esse o grande mistério que o Freud vai tentar resolver. E para começar a responder essa questão, o Freud vai primeiro investigar qual é o nosso objetivo mais básico na vida. Tipo, no fundo, o que todo mundo está buscando. Ele vai dizer que existe um programa, sabe? Um programa universal que guia a todos nós. E esse programa ele batiza de princípio do prazer. É como se fosse a nossa configuração de fábrica, sabe? Desde que a gente nasce, tem essa força primária que nos move. Buscar o que é gostoso, o que dá prazer e fugir de tudo que é dor e sofrimento. Esse, para o Freud, é o grande propósito que comanda a nossa vida. O problema é que esse programa, no fim das contas, é impossível de ser completado. Mas por que é impossível? Simples, porque o sofrimento faz parte do jogo. É inevitável. E o Freud aponta 3 fontes principais de onde vem esse sofrimento e não tem como escapar delas. A primeira, o nosso próprio corpo. Ele é frágil, envelhece, adoece, está sempre ali nos lembrando que somos finitos. A segunda fonte é o mundo lá fora, a natureza com suas forças gigantescas, destrutivas que não estão nem aí pra gente. E por último, talvez a fonte mais doída de todas, os nossos relacionamentos, a dor que vem das outras pessoas. Ok, então se a felicidade total, plena, está fora de alcance, a humanidade teve que bolar um plano B. Uma espécie de construção coletiva gigantesca para, no mínimo, nos proteger da pior parte do sofrimento. E essa construção é o que a gente chama de civilização. Só que ela não vem de graça. Ela cobra um preço. E olha, é um preço bem alto. E aqui está o contrato, o pacto fundamental que a civilização coloca na mesa. É basicamente uma troca. A gente abre mão daquela liberdade total, sabe? De satisfazer todos os nossos impulsos mais selvagens sem pensar 2 vezes. E o que a gente ganha em troca? Segurança. Segurança coletiva. A gente troca o poder individual pela força e pela proteção de viver em comunidade. E olha, essa renúncia não é uma coisinha abstrata, não. A civilização exige, na prática, que a gente controle nossos instintos mais poderosos, mais primitivos. Ela pede para a gente segurar a onda da nossa sexualidade e, um ponto-chave aqui, da nossa agressividade. A vontade do grupo, da coletividade, passa a valer mais do que a vontade de cada um. E é exatamente aqui que a gente chega no coração do conflito, na treta principal que o Freud descreve. A nossa vida psíquica e a vida da civilização como um todo é como um campo de batalha. Uma batalha que nunca para, entre 2 forças gigantescas, primordiais. De um lado do ringue, a gente tem Eros, a pulsão de vida. É aquela força que quer unir, juntar, construir, que cria laços. É o amor no sentido mais amplo da palavra. E do outro lado, a gente tem Thanatos, a pulsão de morte. É a força que quer o contrário, destruir, separar, dissolver tudo. É de onde vem toda a nossa agressividade, nossa hostilidade. E a civilização, para Freud, é exatamente o palco onde essa luta eterna se desenrola. O Freud aqui não alivia, não. Ele não tem nenhuma ilusão sobre a natureza humana. Ele pega essa frase antiga em latim, homo homini lutus, o homem é o lobo do homem, para deixar bem claro que a agressividade não é um defeitinho de fabricação, não é um acidente. Ela faz parte de quem nós somos.
E a civilização existe em grande parte para tentar manter esse lobo que mora dentro de cada um na coleira. Tá, mas como a civilização faz isso na prática? Como é que ela consegue controlar essa nossa vontade de destruir que é tão poderosa? Bom, ela desenvolve uma arma psicológica que age por dentro de forma bem sutil, mas que é absurdamente eficaz: o sentimento de culpa. E o processo que o Freud descreve é, ao mesmo tempo, genial e trágico. Pensa assim, tudo começa com aquele impulso agressivo. Aí vem a civilização, através dos pais, da sociedade, da autoridade, e diz: não pode. Só que essa agressão não some no ar. Ela é jogada para dentro, voltada contra nós mesmos. E essa agressão que a gente vira contra si mesmo que cria o que o Freud chamou de superego. É tipo um juiz interno, um policial que fica vigiando o nosso ego. E a tensão constante entre a nossa vontade de agredir e esse juiz interno nos punindo é exatamente isso que a gente sente como culpa. E aí, pronto, chegamos no ponto central do livro. Esse desconforto permanente, essa tensão, essa culpa que parece que nunca vai embora, esse é o tal mal-estar na civilização. É o preço que a gente paga pela segurança. A gente troca uma felicidade interna por uma proteção externa. É o custo de sermos pessoas civilizadas. Então, o que o Freud nos mostra é um dilema gigantesco e sem nenhuma solução fácil à vista. É um conflito que, no fim das contas, define o que é ser humano vivendo em sociedade. Resumindo a ópera, o grande projeto da civilização não é nada mais nada menos que o campo de batalha entre Eros e Thanatos, entre a vida e a morte. O tal do progresso não é um passeio no parque, é uma guerra constante e destruir. E o Freud não passa a mão na cabeça, não. Ele não dá uma resposta otimista. Ele encerra o livro deixando essa pergunta no ar. Uma pergunta fatídica. No final, qual dessas duas forças vai vencer? E lembre-se, ele está vendo o surgimento de armas de destruição em massa. Ele tinha um medo real de que a pulsão de morte, no fim, pudesse ganhar o jogo. É uma pergunta que continua ecoando hoje, talvez mais forte do que nunca. Bom, a gente espera que essa análise tenha funcionado como uma boa porta de entrada para esse pensamento tão complexo do Freud. Mas é claro, isso aqui é só o começo, é o aperitivo. Para pegar de verdade a profundidade de todas essas ideias, o passo seguinte, que é essencial, é mergulhar de cabeça na leitura da obra original. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma, que tal considerar apoiar nosso trabalho? Aqui na descrição tem um link para comprar o livro. E comprando por esse link, acontecem duas coisas ótimas. A pessoa investe na própria formação e, ao mesmo tempo, dá uma força direta para o canal Estantes de Inconsciente continuar crescendo e produzindo mais materiais relevantes como este. Então não esquece, hein? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like para a gente saber que foi útil e compartilha com outros estudantes de psicanálise que podem se beneficiar. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.